Você usa e conhece todo o potencial do Google Trends? Você já ouviu falar do Google Trends e já utilizou ele para fazer previsões de busca ou até para buscar possíveis termos que você pode ter ou não na sua campanha? Eu queria falar no vídeo de hoje sobre o Google Trends. É uma ferramenta extremamente poderosa, feita pelo Google e disponibilizada de graça, inclusive, onde você pode buscar tanto informações sobre volume de busca sobre uma palavra-chave, como também o quanto que uma palavra-chave está sendo mais buscada em uma região ou outra, e talvez o mais legal e o mais importante de todos, você pode descobrir que tem alguns memes ou letras de música que podem estar influenciando os resultados das suas pesquisas. Através do Google Trends você pode descobrir tudo isso de graça e você pode otimizar suas campanhas. Para explicar um pouco mais sobre isso, eu vou para a tela, então eu vou mostrar algumas coisas aqui na tela do meu computador e eu vou poder compartilhar então algumas dicas e algumas coisas interessantes sobre o Google Trends para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o Google Trends. Então, para isso, a gente vai entrar no nosso navegador e vai digitar trends.google.com. Essa ferramenta, ela, por padrão, ela já traz algumas coisas bem legais. Então, eu vou mudar aqui primeiramente para Brasil. E aí ele vai trazer já alguns insights relacionados ao mundo e relacionados ao Brasil. Então ele vai trazer termos de busca mais utilizados, os termos que estão crescendo mais, e vai trazer diversos termos aqui que podem ser interessantes, além dessa pesquisa do ano. Essa pesquisa ela mostra todos os termos que foram mais buscados durante os últimos anos, tá? E aí você pode inclusive ver todo esse estudo, toda essa pesquisa. Mas o mais importante aqui dentro do Trends é que você pode então colocar uma palavra e ele vai trazer tendências de busca para essa palavra. E aí que vem a coisa legal, porque você pode colocar aqui vários termos e você pode ter alguns insights bem interessantes. O primeiro deles é que você pode ver tendências de busca ao longo do ano para suas palavras-chave. E aqui você vai descobrir, inclusive, que algumas palavras-chave elas são muito mais buscadas em determinados períodos do ano. Então, para fazer isso, eu vou usar um exemplo bem prático aqui. Eu vou colocar aqui sopa, sorvete. E ele vai me fazer a comparação dessas duas palavras. Vai ver qual delas é a mais buscada, mas principalmente quando elas são mais buscadas. Para a gente conseguir ter uma visão um pouco melhor, eu vou vir aqui no período, e aqui no período eu vou mudar para, por exemplo, de 2004 até hoje. E aí olha que interessante que vai ficar esse gráfico. Você vai conseguir ver que tem vários vales e picos para esses termos. E aí você vai ver que os picos relacionados a sorvete são exatamente no verão do sul do país. E você vai ver também que existem picos sobre sopa, que são exatamente no inverno aqui do sul do país. Ou seja, a gente pode perceber que se eu tivesse que anunciar essas palavras-chave, eu teria épocas do ano que eu teria um volume muito maior de busca, consequentemente eu iria usar mais investimento, e eu teria épocas que eu teria muito menos volume de busca, e consequentemente eu poderia poupar investimento. Isso aqui você pode levar em consideração quando você for fazer seu planejamento de mídia. Você sabe, olhando para o Google Trends, quais são as épocas que as pessoas mais buscam pelos produtos e quais são as épocas que eles menos buscam. Consequentemente, você pode tomar algumas decisões importantes. Então isso aqui pode ser bem interessante para tomar esse tipo de decisão. Outra coisa que você pode ver a busca para um segmento específico. Então eu vou remover aqui as outras, e agora eu vou colocar um segmento só que eu conheço e que ele tem uma tendência que eu acho muito legal, que é o segmento de móveis. E aí, olha que interessante, embora ele tenha caído bastante ao longo dos últimos anos, você vai perceber que sempre vai ter um pico exatamente no mês de outubro ou novembro. E aí olha que interessante, todo ano tem esse volume de busca um pouco maior nesse período. E isso é uma coisa que eu sempre me perguntei quando trabalhei com esse segmento, e é uma coisa que eu sempre tentava entender por que isso acontecia, mas eu sabia que todo ano existia um pico de buscas nessa época. E essa época, geralmente, ela coincide já com as pessoas ganhando 13º, as pessoas organizando a sua casa para o Natal, as pessoas, enfim, se organizando para o final de ano. Então isso é uma tendência que eu sempre percebia. A mesma coisa, eu percebi que tinha alguns meses específicos que tinham vales sobre busca relacionado a isso. Então, por exemplo, dezembro é um mês que já tem vale, ou seja, as pessoas elas deixam para comprar móveis sempre ali no mês de outubro, novembro e no mês de janeiro. E já nos meses de dezembro, por exemplo, existe uma tendência de vale. Então isso é uma coisa legal que você pode analisar. Você também pode analisar buscas e ter termos relacionados a buscas por um período bem mais curto. E isso pode ser bem interessante até para você ver se tua campanha está entregando, se ela não está entregando, se ela está tendo algum problema. Então digamos que a gente tivesse lá um cliente que ele vende máscaras. Vamos ver se ele teve um volume de busca ultimamente. Vou pegar aqui um período menor. Vou pegar aqui, por exemplo, os últimos 90 dias. E olha que interessante. A busca por máscaras no Brasil ela era relativamente pequena ao longo dos últimos anos. E do nada, a partir da metade de março, ela começou a ter um volume absurdamente grande. Do nada também não, né? A gente sabe, você sabe, que a gente tem um problema de pandemia e as pessoas começaram a procurar doidamente, loucamente por máscara. E aí você pode então notar que há um volume de busca muito maior. Isso justifica, inclusive, quem tem qualquer tipo de campanha que tenha a palavra máscara, tem um volume, tem um aumento muito considerável relacionado a essa palavra-chave.
Uma coisa legal sobre isso, inclusive, é que digamos que você tem a palavra máscara, mas você não vende a máscara que é vendida. Digamos que fosse uma máscara diferente, uma máscara de maquiagem, por exemplo. O legal do Google Trends é que você pode descer, você pode ver onde esse termo é mais buscado, mas principalmente, quais são os termos relacionados a essa palavra que chamam a atenção. E aí olha que interessante, digamos que você vendia uma máscara facial, toda a campanha estava funcionando e do nada ela começa a entregar bastante. Talvez seja porque você deixou essa palavra-chave com correspondência ampla, ou você não negativou termos, e consequentemente palavras como máscara de proteção, máscara de pano começaram a gerar um monte de tráfego. Provavelmente as pessoas viram o seu anúncio e não clicaram, ou clicaram por curiosa e não compraram o teu produto. Então olhar para o Google Trends pode ser muito importante para você descobrir essas pequenas tendências. Isso aqui pode ser bem interessante. Ainda sobre essa questão de volume, eu vou colocar um outro termo aqui para você entender que você também pode ver quando o volume de busca cai. Então, vou remover aqui e vou colocar aqui, por exemplo, hotel. E aí, olha isso aqui, ó. Então, assim, o setor de turismo, a gente sabe que é um dos setores que mais tem sofrido nos últimos meses, por conta da pandemia. E aí, se você olhar aqui, olha a quantidade de volume de busca que tinha no começo do ano, as pessoas procurando por hotéis relacionados a carnaval, viagem de verão e tudo mais. E a partir de março começou a despencar o volume de buscas. Então o legal dessa ferramenta do Trends é justamente para você entender, poxa, minha campanha parou de entregar, será que é problema da campanha ou é um problema de tendência? Muitas vezes pode ser um problema de tendência, porque por algum motivo o segmento parou de entregar, ou por algum motivo o segmento cresceu bastante. Então o fato de você olhar para o Trends, isso pode fazer com que você entenda um pouco melhor sobre as suas campanhas e sobre a entrega dos seus anúncios. Outra coisa, seguindo já ainda no segmento de viagem, é que você pode ver, por exemplo, questão de que marca é a mais famosa, ou que marca que é a mais conhecida. Até para você ver, por exemplo, como que você está em relação aos seus concorrentes. Óbvio que isso sempre vai funcionar muito melhor para termos relacionados a marcas grandes, mas pode ser uma coisa interessante para você tentar monitorar. Aqui a gente consegue meio que monitorar, obviamente de um jeito bem simples, uma coisa chamada share of voice, ou seja, o quanto que uma marca é conhecida, o quanto de todo o mercado, o quanto que ela é falado sobre ela e tudo mais. Então eu vou colocar aqui 4 marcas só para você ter uma ideia. Vou colocar aqui locadoras de carro, por exemplo. Então vou colocar aqui Localiza, Movida, Hertz e Unidas. E aí olha que interessante, aqui eu já consigo saber qual é a marca mais popular. Então eu sei que no Brasil, dentre as locadoras, a Localiza é a marca mais popular. E aí eu vou colocar um período aqui maior, só para a gente ter uma noção, vou colocar nos últimos 5 anos, e a gente pode ver então o quanto elas são buscadas. Então tá aqui, ó, a gente tem o volume de busca de todas as marcas, a gente pode ver inclusive que Movida e Unidas, elas vêm sempre brigando pelo mesmo espaço. Ó. Horas uma passa, horas outra passa. Então isso aqui às vezes depende inclusive de movimentos de TV, de movimentos de marketing que eles têm feito. E aí você consegue inclusive ver aqui o que pode ter acontecido. Esse joguinho que você pode fazer para ver qual é a marca mais conhecida, você pode fazer com qualquer coisa, inclusive com votação, com eleições. Você pode colocar aqui os termos e você vai ver os termos mais buscados no Google. Geralmente eles refletem o quanto a sociedade gosta ou está procurando, ou está interessada por aquela marca, por aquele serviço, por aquela pessoa, ou seja lá o que for. Então isso aqui pode ser bem interessante para você ter uma noção do que as pessoas estão buscando, enfim, qual é a marca mais popular, por exemplo. Outra coisa que o Google Trends pode resolver é sobre regionalismos. Então, por exemplo, o que você acha que é o mais correto? É biscoito ou é bolacha? Essa é uma treta que existe há muito tempo, principalmente entre paulistas e cariocas, e a gente sabe que cada região utiliza do seu jeito. A gente sabe também que existe uma explicação técnica para a diferença entre elas, mas popularmente tem estados que utilizam mais biscoito, tem estados que utilizam mais bolacha. E para isso a gente pode colocar aqui no Trends, a gente pode ter uma noção disso. Então eu vou colocar aqui biscoito e vou colocar bolacha. A primeira coisa que a gente percebe é que biscoito é muito mais utilizado em todo o Brasil. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa legal que você pode ver no gráfico é que existe um pico numa época do ano sobre a busca de biscoito e bolacha. E aí, olha que interessante. É exatamente na penúltima semana de dezembro que sempre tem um volume grande. O que tem nessa última semana? Tem o Natal. Ou seja, nessa época de Natal é uma época que muita gente produz biscoito ou bolacha e vende muito disso. Então, consequentemente, essa é uma época que tem um pico de buscas. Então, isso aqui é um insight também que pode ser interessante se você vende esse produto. Agora você sabe que nessa última semana existe um pico absurdo de buscas. Consequentemente, é uma semana que provavelmente você vai ter que investir muito mais no Google para conseguir atingir todas essas pessoas e, enfim, entregar anúncios para todas essas pessoas.
E aí, continuando, aí vem a parte mais legal do Trends, é que ele mostra exatamente em que região esse termo é mais buscado. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, no mapa do Brasil, a gente sabe agora então que bolacha é muito mais utilizada no sul e que biscoito é utilizado muito mais no restante do Brasil. Mas será que é em todo o Brasil? Aí eu posso ver, inclusive, essa informação por estado. Então aqui a gente consegue, inclusive, resolver aquele dilema que todo mundo fala. O que é o mais certo usar lá em São Paulo, por exemplo? É biscoito ou é bolacha? Se eu olhar aqui, ó, em São Paulo, 53% das pessoas utilizam biscoito, 47% utiliza bolacha. Então se você tivesse que fazer uma campanha, agora você sabe exatamente o termo que você poderia usar, inclusive, nos seus anúncios. Além disso, para esses termos eu consigo ver aqui ainda os termos relacionados, as pesquisas relacionadas. E isso aqui é muito importante para saber se essas palavras realmente fazem sentido para sua campanha, ou você pode inclusive tirar isso aqui como insight que você pode negativar nas suas campanhas. Então, por exemplo, tem aqui, ó, biscoito turco que causa paralisia. Então, tipo, se você está comprando a palavra biscoito, talvez alguém esteja procurando por isso pode estar ativando o teu anúncio e pode estar prejudicando, porque as pessoas podem estar clicando e podem simplesmente ir para o teu site, mas não faz sentido algum, por exemplo. E mais uma coisa que eu queria falar é que o Google Trends ele pode ser muito legal para você descobrir termos que podem estar prejudicando a tua campanha. Para isso, o que eu sempre sugiro é que você pegue seus termos principais e você sempre procure por eles no Google Trends. Você vai descobrir às vezes algumas surpresas, alguns termos relacionados que podem estar prejudicando. E eu posso te garantir que geralmente esses termos são relacionados a letras de música, nomes de música ou memes que podem estar acontecendo. Então, um exemplo bem fácil. Imagina que você é um fabricante ou você é uma loja que vende canetas azuis. Você já deve estar imaginando onde a gente vai chegar. Para caneta azul, então digamos que eu estivesse procurando, eu vendo caneta azul e do nada comecei a ter um volume absurdo de buscas. Eu poderia ir no Google Trends, colocar aqui caneta azul, para ver o que pode ter acontecido. Então a gente tem aqui caneta azul e olha, do nada teve um volume absurdo de buscas a mais lá em novembro do ano passado. Então quer dizer que alguma coisa aconteceu em novembro do ano passado. Se eu for descendo, eu vou ver os estados onde teve mais busca por caneta azul, e aí a gente vai ver aqui que, entre os assuntos relacionados à caneta azul, surgiu um termo chamado música caneta azul. Você deve lembrar dessa música, que virou um grande meme, inclusive, e pronto, acabei de descobrir que essa palavra, meme ou música, ele pode estar prejudicando as minhas campanhas, porque o que acontece? Se eu comprar o termo caneta azul com correspondência ampla modificada de frase, se alguém buscar por música caneta azul, isso pode ativar o meu anúncio. E ao ativar o meu anúncio, isso pode simplesmente prejudicar a minha campanha, porque ele vai fazer com que pessoas, às vezes curiosas, cliquem no anúncio e vai fazer completamente que eu perca dinheiro. Então isso não vai fazer sentido algum. Então isso é uma coisa importante para ficar de olho. Então o Google Trends ele é uma ferramenta muito poderosa. Você consegue ver tendências de busca, você consegue ver questões de regionalismo, você consegue ver qual é a marca mais popular ou qual é o termo mais popular e você ainda consegue descobrir que possíveis memes ou letras de músicas podem estar influenciando negativamente suas campanhas. Então, uma coisa que eu sempre sugiro quando você fizer campanhas de ads, quando você gerenciar a campanha de ads, é que você entre no Google Trends e eventualmente você olhe, pesquise pelos seus termos e veja se não está aparecendo nenhum termo que não deveria aparecer ou se ele vai sugerir algum regionalismo ou alguma tendência de busca para os seus termos. Isso pode deixar o gerenciamento da sua campanha muito mais inteligente. Espero ter esclarecido as suas dúvidas, espero que essas dicas de Google Trends possam ter te ajudado. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você quer. Se você tem alguma dica extra, alguma coisa a mais que você lembra, também comenta nesse vídeo. Então, espero você no próximo vídeo e até mais.